Michele, me ofereceram um CDB, uma LCA, uma LCI e eu não sei qual é o melhor. Isso é o que mais me perguntam, mas hoje eu vou explicar tudo para você. O que são esses investimentos? Quais são as diferenças e como comparar a taxa entre eles? Hoje, definitivamente, você vai aprender tudo. Então, vem comigo! Para esse vídeo ficar mais didático, eu dividi ele em 5 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre o que é a renda fixa. Depois, explicar o que é um CDB, uma LCA e uma LCI. Na terceira parte, eu vou falar sobre a segurança desses investimentos. Na quarta, sobre a taxa mínima que eles devem te pagar. E na última parte, eu vou comparar as taxas entre eles. Mas antes, em retribuição ao meu tempo, à pesquisa e a todo o conhecimento que eu estou compartilhando com você, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica também em inscrever-se, ativa o sininho, porque assim todas as vezes que eu fizer um vídeo novo, você vai receber uma notificação. Você já deve saber que a poupança paga muito mal e até por isso está procurando investimentos melhores. Se você está assistindo esse vídeo, já está de parabéns, porque está buscando conhecimento para conseguir fazer o seu dinheiro render mais. Hoje você vai ver que é possível sim encontrar investimentos tão seguros quanto a poupança, mas que pagam juros bem melhores do que ela. O assunto desse vídeo é sobre investimentos em renda fixa. Quando você investe em renda fixa, empresta dinheiro para alguém. Esse alguém pode ser o governo federal, através dos títulos públicos, pode ser uma empresa, como por exemplo através das debêntures, ou pode ser um banco, através dos CDBs, LCIs ou LCAs. Existem 3 pontos que devem ficar muito claros para você quando você for fazer qualquer investimento. O primeiro é a data de vencimento do título, até quando o seu dinheiro vai ficar emprestado. O segundo é a rentabilidade, quanto você vai receber por fazer esse investimento. E o terceiro é a liquidez desse título. Liquidez é o tempo que você leva para resgatar o seu dinheiro, para o valor que está lá na sua aplicação cair na sua conta, ficar disponível para você. Vamos imaginar que o Banco X quer captar dinheiro. Então, ele emite um título, que pode ser uma LCA, uma LCI ou um CDB. E ele oferece uma rentabilidade de 14% ao ano de juros, com vencimento em 2 anos e liquidez após 90 dias. Vamos entender de uma vez tudo isso. Se você investisse nesse título, poderia deixar o seu dinheiro lá aplicado por 2 anos, rendendo esses 14% ao ano. Se você não resgatar o seu dinheiro, depois desse prazo, ele vai cair ali na sua conta e vai ficar disponível para você. Mas se no caso do exemplo, depois de 90 dias você decidisse pedir o resgate total ou parcial da sua aplicação, você teria esse direito, porque o prazo de liquidez é de 90 dias. Agora vamos imaginar outro exemplo, com as mesmas condições, mas com liquidez apenas no vencimento. Nesse caso, você não pode pedir o resgate, você precisa aguardar o prazo de vencimento. Esses conceitos são muito importantes. A maioria das pessoas que investe não sabe o que está fazendo. Investe e não tem a mínima ideia sobre prazo de vencimento, prazo de carência, liquidez, nada disso. E quando elas decidem resgatar o dinheiro, levam um susto, porque descobrem que esses títulos têm liquidez no vencimento ou um prazo de carência maior do que elas imaginavam. Por isso que é fundamental entender essas diferenças. Então, as grandes vantagens da renda fixa são a previsibilidade de prazo e de retorno. Quando você investe, você já sabe o prazo do seu investimento e como a rentabilidade vai ser calculada. Dentro da renda fixa, você pode encontrar títulos que já têm uma taxa de juros certa, determinada. São os títulos pré-fixados. Exemplo, um título que paga 14% ao ano de juros. Também existem os títulos pós-fixados. Como o próprio nome diz, você vai descobrir o percentual dos juros posteriormente. Isso porque nos pós-fixados, o percentual dos juros pode mudar
do dia da aplicação até o vencimento. Nesses títulos, quando você vai olhar a rentabilidade, ela está associada a um indexador. Vou dar um exemplo. Um título que paga 100% do CDI. CDI, nesse caso, é o indexador. Se você ainda não sabe o que é o CDI, eu quero que você associe ele a uma taxa muito praticada dentro da renda fixa. Hoje o CDI está a 13,65% ao ano, mas o dia que você for investir, deve consultar o valor da taxa DI ou CDI no Google. O CDI, ele muda de acordo com a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa mãe de juros da nossa economia. A cada 45 dias, o Copom, Comitê de Políticas Monetárias, se reúne e decide qual vai ser o percentual da taxa Selic. O Copom pode manter, aumentar ou diminuir a Selic. Então, todas as vezes que houver essa alteração, o CDI também vai ser alterado. O CDI representa basicamente a Selic menos 0,1. Então, vamos imaginar que você investiu em um título que paga 100% do CDI. E depois de 45 dias, o Copom mudou a taxa Selic e reduziu ela para 13% ao ano. A partir desse momento, o CDI vai ser de 12,9% ao ano e o seu título, a partir de então, vai ser remunerado de acordo com essa taxa. E é justamente por essa possibilidade de alteração no valor da taxa que esses títulos são considerados pós-fixados, porque eles dependem do valor desse indexador, do momento da aplicação até o vencimento. Neste vídeo, eu vou falar sobre esses dois tipos de títulos, os pós-fixados e os pré-fixados. Isso já vai dar um conhecimento imenso para você. Seguindo, o que é CDB, LCA, LCI, essa sopa de letrinhas que o gerente adora falar e a maioria das pessoas não tem a mínima ideia do que significa. Então vamos lá. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Quando você investe em um CDB, você empresta seu dinheiro para o banco. O banco paga juros para você e empresta o seu dinheiro para outras pessoas para qualquer finalidade. Então, ele pode usar o seu dinheiro para fazer empréstimos consignados, empréstimos através do cheque especial, do cartão de crédito, enfim, pode dar a destinação que ele quiser ao seu dinheiro. Depois, quando chegar o vencimento deste seu CDB, ele vai te devolver o dinheiro que você aplicou, mais os juros contratados. Já a LCI e a LCA também são títulos onde você empresta dinheiro para o banco. Só que na LCI, o dinheiro que o banco toma emprestado seu, ele deve usar para empréstimos e financiamentos no setor imobiliário. E na LCA, para o setor do agronegócio. Esses dois setores são muito importantes para o governo, porque eles geram riquezas, geram empregos e justamente por isso o governo dá um incentivo muito grande e importante para o investidor. Quando você investe em uma LCI e em uma LCA, você não precisa pagar imposto de renda. Essa isenção vale apenas para a pessoa física. A pessoa jurídica paga imposto de renda sobre o lucro. Então, a diferença que existe e que realmente interessa ao investidor entre as LCIs, LCAs e os CDBs é que nos CDBs você vai ter que pagar imposto de renda sobre o seu lucro, sobre os rendimentos. Já na LCIs e na LCAs você não precisa pagar esse imposto. Mas em muitos casos, os CDBs podem ter uma rentabilidade melhor mesmo com desconto do imposto de renda, do que as LCIs e LCAs. E é justamente para que você não caia em pegadinhas que eu decidi fazer esse vídeo. Eu quero falar agora sobre a segurança desses títulos. Como eu já disse, quando você aplica em um CDB, em uma LCI ou em uma LCA, você está emprestando dinheiro para o banco. Então, a garantia que você tem nessas aplicações é a mesma. Inclusive, é a mesma que a poupança. Eu estou falando aqui sobre o FGC,
Fundo Garantidor de Crédito. O FGC é uma instituição privada que tem como objetivo proteger o investidor de possíveis calotes bancários. Ou seja, se o banco quebrar, o FGC vai indenizar o investidor. Essa garantia tem alguns limites. O primeiro é que a sua aplicação, seja ela em CDB, em LCI, LCA ou poupança, não exceda 250 mil por instituição. Então, se você tem um CDB lá no Banco Inter de R$100 mil, ele está coberto pela garantia do FGC. Se você tem uma LCI lá na Caixa Econômica de R$180 mil, ela também tem a garantia do FGC. Agora, se você investir em uma LCA de 280 mil, terá direito, se o banco quebrar, a apenas 250 mil de indenização. E o segundo limite é que você pode ter diversas aplicações, desde que somadas elas não excedam a R$1 milhão. Então, um exemplo bem simples: se você tem 10 aplicações de R$100 mil em instituições diferentes, você vai ter a garantia do FGC sobre todas elas. Então, ficou claro que tanto o CDB, quanto a LCI, quanto a LCA tem a mesma proteção, a mesma segurança. Ok, Michele, eu já entendi o que é um CDB, o que é uma LCI, uma LCA, que eles são investimentos de renda fixa, que eles têm a mesma proteção, que eu empresto dinheiro para o banco, mas qual é o percentual mínimo de juros que eu devo receber quando eu faço esses investimentos? Quando eu falo percentual mínimo, eu estou falando aqui em um percentual justo, que faça sentido. Isso porque antes de você fazer qualquer investimento em renda fixa, você deve compará-lo com os títulos públicos. Aqueles títulos que estão disponíveis lá no Tesouro Direto. Simplesmente porque esses títulos são os mais seguros que existem aqui no nosso país. Quando você investe em um título público, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional, para o governo federal. E o governo tem poder de criar dinheiro. Pode fazer isso criando novos impostos, aumentando alíquotas, fazendo empréstimos internacionais, emitindo novos títulos, enfim, tem um poder imenso. Poder esse que o banco não tem. Então, quando você investe em um título bancário, você assume um risco maior do que se investisse em títulos públicos. E justamente por esse risco maior, o banco tem que pagar para você um percentual melhor de juros do que os títulos públicos. Então, sempre antes de fazer qualquer investimento, entra no site do Tesouro e dá uma olhada nas taxas que estão sendo oferecidas lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Por exemplo, o Tesouro Selic 2026. Qual é a rentabilidade anual? Ele paga aqui praticamente a Selic. A Selic hoje está 13,75% ao ano. Você pode ver que ele tem vencimento no dia 1/3/2026 e é um título que tem liquidez diária. O que isso significa? Que você pode pedir o resgate do seu dinheiro a qualquer momento e ele vai cair ali na sua conta ou no mesmo dia ou no próximo dia útil, dependendo do horário que você pedir o resgate. Se você aplicar nesse título e não fizer o resgate da sua aplicação, quando chegar a data do vencimento, o valor que você investiu mais os juros vão cair ali na sua conta do banco ou da corretora, já com o desconto do imposto de renda. Então, se o gerente oferecer para você um CDB com liquidez diária, deve ter uma rentabilidade maior que 100% do CDI, porque o risco é maior do que o Tesouro Selic. Então, você tem que receber um prêmio a mais por esse risco. Hoje você encontra nas corretoras CDBs com liquidez diária, pagando 102% do CDI, 105% do CDI e até mesmo 110% do CDI, como por exemplo lá no Banco Sofisa. Para você investir nesse CDB do Banco Sofisa, você precisa abrir uma conta digital gratuita neste banco. E claro, você deve estar se perguntando: Michele, por que este CDB paga mais do que os outros, 110% do CDI? Justamente porque é um banco menor, que possui um patrimônio menor do que os bancões. Ele também é menos conhecido, então por ter uma confiabilidade menor, ele acaba oferecendo juros maiores. Mas lembrando, este CDB do Banco Sofisa, como qualquer outro CDB emitido por um banco,
tem a proteção do FGC. Eu realmente estou cansada de ver as pessoas investindo em CDBs com liquidez diária lá nos grandes bancos e recebendo 90% do CDI. Isso não faz sentido. A pessoa está perdendo dinheiro aqui. Era bem melhor ela investir no Tesouro Selic, porque ela teria mais segurança e uma rentabilidade melhor. Então, parta sempre deste princípio. Compare investimentos com a mesma liquidez, com prazos de vencimento próximos. Assim você consegue tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Os títulos bancários precisam pagar mais. E chegamos então à última parte. Como comparar essas taxas, a rentabilidade desses títulos, CDBs, Tesouro, LCI e LCA? Eu vou imaginar que você encontrou um CDB com liquidez diária que pague, por exemplo, 105% do CDI. Nós já vimos que o Tesouro Selic tem liquidez diária e paga aproximadamente 100% do CDI. Então, até esse ponto está ótimo. Esse título bancário está pagando uma diferença, um prêmio a mais a você pelo risco do seu investimento. Mesmo sabendo que o Tesouro Selic é um título que tem mais segurança, você se sente confortável ao investir nesse CDB, porque ele tem a cobertura do FGC dentro daqueles limites que eu já falei. Eu vou imaginar também que você, quando estava pesquisando sobre onde investir o seu dinheiro, encontrou uma LCA que paga 90% do CDI, mas que tem prazo de liquidez de 90 dias, ou seja, uma carência. Você vai ter que aguardar esse prazo se quiser resgatar o seu dinheiro. Tanto a LCA quanto o CDB têm a mesma segurança. Os dois têm a proteção do FGC. Vamos supor que você possa esperar esses 90 dias sem precisar resgatar o seu dinheiro e que isso não é um obstáculo para você. A sua decisão vai ser pela rentabilidade. Qual desses títulos tem um retorno melhor para você? Você já sabe que no CDB vai ter que pagar imposto de renda sobre o seu lucro e apenas sobre ele. Já na LCA, você não tem a incidência do imposto de renda. Para fazer essa comparação, primeiro a gente deve olhar a taxa do imposto de renda que vai incidir lá no CDB. O percentual deste imposto vai variar de 22,5% a 15%, dependendo do prazo que você vai deixar o seu dinheiro aplicar. O imposto de renda segue, então, uma tabela regressiva, esta daí que eu estou compartilhando na tela. Quanto maior o prazo que você deixa o seu dinheiro aplicado, menos você paga de imposto de renda. Então, quando a gente fala de rentabilidade, a gente tem que considerar isso, que no CDB você paga o imposto de renda, na LCA e na LCI você não paga, e há essa diferença em relação ao prazo. Para não ficar te explicando fórmulas, colocando números aqui na tela, eu vou disponibilizar para você uma planilha aqui da Investe Direito que já vai fazer essa conversão. Tudo para deixar bem simples e prático isso para você. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela para você dar uma olhada nessa tabela e fazer essa conta de uma maneira simples e rápida e escolher o melhor investimento para você. Então essa daqui é uma planilha da Investe Direito que você consegue lançar a taxa do CDB e encontrar a taxa equivalente de uma LCI e de uma LCA. Ou seja, o valor mínimo que uma LCA ou uma LCI deveriam te pagar para render o mesmo que este CDB que você vai utilizar aqui como parâmetro de comparação. Então eu vou imaginar que você encontrou um CDB com liquidez diária que pague 105% do CDI. Você vai clicar aqui nesse campo em amarelo e vai digitar 105 e a planilha vai fazer todos os cálculos para você. Então, se você pretende resgatar o seu dinheiro em até 6 meses, uma LCA ou uma LCI que paguem 81,38% do CDI são equivalentes em relação à rentabilidade a este CDB que você está usando aqui como parâmetro. Agora, se você pretende fazer o resgate do seu dinheiro no prazo de 6 meses a 1 ano, uma LCA ou uma LCI que paguem 84% do CDI seriam equivalentes àquele CDB. E assim sucessivamente, você tem aqui uma visão na planilha de todos os prazos com as alíquotas do imposto de renda. Você só vai precisar digitar aqui
o percentual de juros que esse CDB vai te pagar. Vamos a outro exemplo, rapidinho. Se ao invés de 105% do CDI, esse CDB pagasse uma taxa pré-fixada de 13%. Então, você consegue ver que uma LCA ou uma LCI que pague 10,08% seria o equivalente a este CDB. Se elas oferecerem um percentual maior, a sua rentabilidade será ainda maior do que este CDB. Então, qual é o objetivo desta planilha? É te auxiliar nessa escolha. Quando o gerente ou o assessor te passar um percentual do CDB, você lança aqui e já consegue ver qual seria a LCI ou LCA correspondente e tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. Por fim, eu vou dar uma dica bem especial para você. Quando você investe lá pelo banco tradicional, você vai procurar investimentos e o gerente vai oferecer para você títulos daquele banco. Por exemplo, se vai investir lá na Caixa Econômica Federal, o gerente vai te oferecer CDBs da Caixa, LCAs e LCIs da Caixa. Então você não tem muito parâmetro, mas quando você investe através de uma corretora, você tem acesso a títulos de vários bancos, com prazos diferentes, taxas diferentes. Há uma concorrência porque os bancos menores normalmente oferecem uma rentabilidade melhor. Então, só o fato de você procurar investir através de uma corretora já pode trazer juros bem maiores para você. E aí, gostou desse vídeo? Ele fez sentido? Conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui nos comentários, porque eu quero ajudar você a tomar decisões melhores com o seu dinheiro. Pode ser sobre o conteúdo desse vídeo, sobre outro conteúdo. Enfim, deixa aqui as suas dúvidas nos comentários. Então é isso, muito obrigada pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.